Olá, meu povo, eu sou Marcelo Castro. E eu sou Tainá Rodrigues. E esse é o Viajar Pra Quê, o nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado. Meu caro ouvinte, se você é do tipo de pessoa que gosta de comentar a respeito dos episódios, bater papo, falar sobre os nossos queridos convidados, você pode fazer isso nas nossas redes do Viajar Pra Quê, lá no Insta, @viajarpraquê_podcast, ou pode ser no nosso site também, viajarpraquê.com.br. Lá você consegue, inclusive, encontrar todos os episódios, todos categorizados, bonitinhos, para você viajar por aí com os nossos convidados de acordo com a sua vontade do dia. Se você estiver numa pegada mais maluca, tem os Viajantes Fora da Curva. Se tiver a fim de ouvir só as mulheres fodas que viajam pelo mundo, tem uma categoria Mulheres Viajantes também. Tem tudo para todo tipo de gosto, não é mesmo, meu querido? Tem tudo para tudo que você quer ouvir sobre viagem, você vai encontrar no nosso podcast. E aproveita e manda uma mensagem pra gente parabenizando a nós por ter 2 anos de estrada de podcast que completamos na semana passada. Então manda um alô, fala parabéns, porque não é fácil seguir aí todo domingo postando episódio novo, mais de 100 episódios aí no ar. Conteúdo independente de altíssima qualidade, eu diria. De altíssima qualidade. Então bora lá, manda pro seu tiozão que curte viagem. Manda no WhatsApp e fala, ó, esses brother aqui conversa com uma galera muito massa que tenho certeza que eles gostarão. E vamos nessa, que os nossos convidados de hoje podem não ter sido a inspiração de Renato Russo e companhia para uma das canções mais célebres sobre casais. Eu tenho certeza que quem Terra. está ouvindo o podcast nesse momento, quando souber o nome do nosso convidado, vai sorrir. Não é? Vai cantar um pouquinho, né? Porque você canta mentalmente. Eles não devem aguentar mais esse clichê na vida deles, mas, gente, desculpa, é real, sabe? Talvez eles não tenham sido a inspiração pro Renatão, mas eles estão há 7 anos na estrada, juntinho, together, cheio de amor, conhecendo os cantinhos loucos e diferentes pelo globo. Eduardo Vieiro e Mônica Moraes. Eduardo e Mônica. Sejam super bem-vindos a Viajar Pra Quê? Se apresentem, quem são vocês nesse mundão? Obrigado, cara, muito obrigado. Oi, pessoal, obrigada. Sim, a música é uma constante na nossa vida. Gente, não tem como fugir desse clichê. Se vocês colocassem Mônica e Eduardo, talvez não cairia, né? Mas eu acho que também fica mais legal o Eduardo e Mônica, que remete a canção. E a canção é muito famoso, canção gente, bonita. é muito famoso. Eu acho que no Brasil é mais fácil, sabe? As pessoas estão mais ligadas. Fala Eduardo e Mônica, elas param e pensam e cantam. Mas lá fora, não. Lá fora é Mônica e Eduardo e as pessoas não conseguem pegar o ritmo do negócio. Massa, conta pra gente quem são vocês. Fale quem são vocês na fila do pão. Bom, nós somos então Eduardo e Mônica, fotógrafos, viajantes, 7 anos na estrada. Não foi assim exatamente que a história começou, né? A gente trabalhava com CLT, normalzinho, né? Até que um dia eu quis fazer uma volta ao mundo. E eu sempre falei isso com o Eduardo desde que a gente está junto. E ele já tinha feito uma transição de carreira, de largar a CLT para ser fotógrafo profissional mesmo. E ele topou entrar na minha história. Na vibe. Exatamente. Abraçou. Mas essa parte eu prefiro que ele conte como é que foi. Bom, a gente começa o podcast de um jeito muito existencial. Depois ele desanda e vira uma bagaceira, tá? Mas para começar, a gente se finge de pessoas comportadas e que pensa assim nos porquês da vida. Então, conta pra gente viajar pra quê? Que é difícil essa. Eu viajo para descobrir novos lugares, para ter novas experiências, para abrir a mente, para ficar mais criativa, porque eu acho que quando eu tô vendo coisas diferentes, mesmo que seja na minha própria cidade, isso me deixa mais criativa, me dá vontade de fazer mais coisas. Então eu viajo para isso. Eu acho que a Mônica respondeu, né? Exatamente. Quando eu comecei a viajar, foi para realmente abrir meus horizontes, ver que o mundo que eu vivia, a bolha que eu vivia, né, era
não era só isso. O mundo é muito maior, a bolha é muito maior. Então, conhecer pessoas, conhecer lugares, só enriquece. Então, para mim, viajar e ter começado a viajar é para isso mesmo, é para expandir meus horizontes, expandir meu conhecimento e ver que o mundo é muito maior do que a gente pensa que é. A gente teve um convidado aqui no podcast que ele deu mais ou menos essa definição, só que do jeito bagaceira de ser. Ele falou que ele viaja para se sentir cada vez mais burro e mais ignorante. Porque quanto mais a gente viaja, mais a gente conhece as coisas, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, né? Ai, é verdade. E é frustrante, mas ao mesmo tempo é bom demais tu perceber que tu tava errado, ou, né? Ver novas É meio que uma perspectivas. eterna busca, né? Exatamente, é muito Você bom. sabe que você não vai chegar, mas, tipo, a beleza tá no caminho. Exatamente. Tu aprende a respeitar também mais as pessoas e as culturas, né? E ver que não existe o certo e errado. Existe uma forma de se fazer as coisas em cada lugar, em cada país que tu tá. Como que as viagens entraram na vida de vocês, né? Quais foram os primeiros contatos aí? Eu posso pensar um pouco mais atrás da minha vida e pensar bem, assim, que na verdade eu viajo para conhecer pessoas e ver pessoas. Acho que nem é tanto lugares, mas sim pessoas. Muitos de vocês não devem saber, mas o meu pai foi jogador de futebol. É uma história que eu não conto, assim. Então, a Mônica queria que eu falasse mais sobre isso, porque eu tenho muita facilidade, Marcelo e Tainá, de viajar e conhecer pessoas. Então, meu pai foi jogador de futebol e eu viajei muito. A minha mãe estava grávida de mim em Recife, voltou para Porto Alegre. Eu viajei muito, muito, muito mesmo, por dentro do estado e pelo Brasil, quando criança. Então, me adaptar a lugares era a coisa mais fácil. Naquela época, é óbvio, eu não vou lembrar de lugares, assim, tudo mais, mas eu lembro de pessoas que passaram por mim. Então, isso agregou muito, né, para o meu estilo de vida e para a minha própria adaptação a qualquer lugar, né? Eu não tenho muita frescura, tirando alguma coisa de comida, só isso, mas de resto, para mim, é tudo de bom. Mas eu falo isso que é para abrir os horizontes, foi quando realmente fiz a minha primeira viagem mais consciente, que foi em 2007. Fui para Dublin, para Irlanda. Eu saí do meu emprego, enfim, eu trabalhava aqui super estressado, e aí eu estava num monte, escalei lá uma montanha, e olhei aquele mar, tal, toda aquela paisagem, e eu disse, putz, dias atrás, aí, semanas atrás, eu estava estressado com uns probleminhas tão pequenininhos que, né, que viravam uma bola de neve, um troço assim, sabe? E aí a gente olha para isso aqui, olha só a imensidão do mundo, olha que beleza. E aí, a partir disso, realmente, a questão de viajar e conhecer daí lugares tornou mais forte daí para mim. Isso que você falou é muito o que a gente acredita também, né? Que, na verdade, os lugares, eles só são daquele jeito pelas pessoas. E, normalmente, os lugares que a gente tem uma memória afetiva, que você fala, cara, aquele lugar foi muito especial, é porque aconteceu alguma coisa com alguém que você encontrou nesse caminho, né? Ele não virou só um retrato mental de um lugar bonito que você fez, né? Exato, e o mesmo acontece para lugares que a gente não tem tanta simpatia também, né? Mas principalmente isso das pessoas. Realmente, acho que os lugares que a gente até passou mais tempo foram os que a gente teve o maior contato e tem mais amigos até hoje. E você, Mônica, como que foi? Para mim começou bem mais tarde, desde pequena eu sempre quis fazer intercâmbio, mas nunca tive condições, assim, minha família não tinha como. Então, quando eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade, né, pagava minhas coisas, o dinheiro que dava eu guardava para viajar e eu fui fazer intercâmbio pela universidade. E aí, depois disso, não parei mais, né, foi só viagens desse tipo assim, tudo que dava de final de semana, de feriadão, viajava mesmo e para fora, quando tinha o tempo da faculdade mesmo. E logo em seguida de que eu comecei a viajar, eu já conheci o Eduardo, que também a nossa primeira conversa foi sobre fotografia e viagem, por incrível que pareça. Começou igual a história da música, tá? Foi, na verdade, Renato Russo, gente. Não era o destino. O Renatão escreveu pra vocês sem saber que vocês iam vir depois. Exatamente. Me fala uma coisa, quem mandou o chaveco primeiro da música? Não, ninguém. Não teve isso. Não teve não clichê, rolou, né? tipo, Eduardo e Mônica, acho que combina. Não teve isso.
Não, eu já escutei de outras Mônicas aí falar, eu sou Mônica, tô procurando o Eduardo. E aí uma vez eu tava com a Mônica, porque eu era fotógrafo de casamento, então assim, tipo, tava sempre na volta ali, com várias pessoas, aí eu até comentei, não, mas eu já achei minha Mônica já. Coitada da minha. Mas, enfim, daí as minhas viagens foram isso. Logo depois que a gente se conheceu, adivinha qual foi a primeira coisa que a gente fez, né? Viagem. Vamos viajar, né? Claro. O mais legal daí dessa história aí, que daí aí vocês vão, isso é uma coisa nova também. E viajamos por um mês na Argentina, né? 2012. E aí, no final, eu falei pra ela, eu nunca mais eu viajo contigo. Nunca mais. Não foi Nossa no final. senhora. Não, pera, Não foi no meio. Foi no meio do caminho. Pior ainda, né? Vou abandonar Tipo, o barco, eu não quero esperou mais. nem terminar. Não, era assim, a gente decidiu que ia ficar um mês, eu tinha um mês de férias, na época o Eduardo já tinha feito a transição para fotografia, e eu tinha um mês de férias, então eu saí do trabalho com a mala pro aeroporto e voltei também direto pro trabalho, né? Enfim, foi uma loucura. E a gente estava com 15 dias de viagem, tinha acabado de trocar todo o nosso roteiro, chegamos no hostel, e o Eduardo reclamando de umas coisas que pra mim não faziam o menor sentido, e pra ele provavelmente eu também tava reclamando de coisas que não faziam o menor sentido. A gente se olhou e disse, eu não quero mais viajar contigo, nunca mais, se é pra ficar reclamando assim. Um ano depois a gente decidiu fazer a volta ao mundo, já se passaram 8 anos dessa história toda, e a gente tá aqui viajando juntos o tempo inteiro. Mas quando vocês fizeram essa viagem, vocês estavam há quanto tempo juntos? 2 anos. 2 anos já. Caramba, já tava há bastante tempo. Mas nunca tinha feito uma viagem assim. Eu pensei que tinha sido meio que no começo, que foi Eu meio que quase acabaram o relacionamento. É muito diferente de fazer uma viagem de 10 dias, tudo ali meio organizado. Agora, 30 dias junto, com tempo para voltar, mudando o plano o tempo inteiro, porque aconteceu isso. A nossa viagem, que era para ser os 30 dias somente na Patagônia Argentina, que foi, a gente fez toda a Argentina, né? Desde lá do Ushuaia até La Quiaca. No meio da viagem a gente pensou, mas acabou, a gente já fez tudo que tinha para fazer, do que a gente queria fazer na época. O que a gente faz agora? E aí essa pressão de planejar em cima da hora, dos custos que envolvem quando a gente troca de plano muito rápido, e o tempo acabando também, o que a gente vai fazer, sabe? A mochila que estava pequena também, já para a quantidade de coisas que a gente levava, que a gente não sabia viajar direito ainda, viajar leve. Então foi um estresse, assim, foi o nosso test drive para ver se a gente ia aguentar fazer uma viagem maior depois. Mas deu tudo certo, tá? Foi só aquele momento, assim, de, sei lá, durou uns 10 minutos. Logo depois passou e tá tudo bem. Oi, Edu, você falou do quanto você é facilmente adaptável, né? Por conta na sua infância, de você viajar bastante com a sua família e tal. Vira e mexe, eu converso com a Tainá sobre o quanto para ela talvez ela seja mais parecida contigo, de se adaptar mais, tipo, de conseguir fazer amizade com mais facilidade, ao passo que eu meio que cresci, numa vida mais tradicional, de estudar na mesma escola a vida inteira, ter, tipo, os amigos de infância até hoje, sabe? Pra mim, estourar essa bolha, assim, e se abrir para as coisas novas é muito mais difícil, sabe? Não é um movimento tão natural, assim. Eu gosto pra caramba de sair, de fazer, de viajar e de conhecer, mas eu sinto que pra ela tem as coisas, tipo, por ela ter sido diferente, ela estudou em um monte de escola, então ela sempre tinha que estar recomeçando, sabe? Novas amizades quando muda de escola, novas experiências, tal, enquanto pra mim era já tava tudo muito certo, sabe? E aí, pra mim, tem barreiras invisíveis aí que eu não consigo transpor com tanta facilidade quanto pra ela. Com vocês rola algo parecido? Essa forma que eu vivi, né, Tainá, eu nem tinha pensado, agora que falou do colégio, né? Exatamente, cara, quantos colégios eu estudei, meu. E assim, era por 6 meses, sabe? No máximo 1 ano. Eu nunca tive muito... Assim, eu até tenho um vínculo até de amizade com uns amigos meus de Dom Pedrito. Foi numa outra fase da minha vida, entre 15 aos 18 anos, 18, 19, que foi o lugar onde eu mais passei tempo. 4 anos, tá? Pra ter uma ideia, assim, ó. Eu passei mais tempo da minha vida... A escola que eu mais estudei tempo foram 3 anos. Nunca fiquei mais de 3 anos na mesma escola.
No meu caso já deve ter sido isso, 3 a 4 anos, né, quinta, sétima, mais ou menos, aí eu me formei e tal. Mas a Mônica também é um pouco diferente, né, Mônica? Tu sempre morou em São Leopoldo, né, sempre morou no mesmo bairro, escola, pode contar melhor, né? Sim. Sempre foi a mesma coisa. Estudei no total de 3 escolas diferentes, mas porque a escola terminava, né? Era aquela coisa de primeira a quinta série, depois até o primeiro ano, enfim. Mas eu nunca tive isso do apego, diferente do Eduardo, sabe? Eu não tenho amigos de infância. Até hoje, os meus amigos da adolescência, a gente meio que se afastou, porque cada um seguia um rumo muito diferente. E isso é uma coisa que realmente a gente se completa, porque o Eduardo, por mais que tenha essa coisa de ficar sempre mudando, essa facilidade de fazer amizade, tudo bem, ele mantém esses amigos de infância, ele ainda consegue ter uma conversa como se o tempo não tivesse passado, sabe? É muito interessante. Mas nunca tive esse apego mesmo, sabe? Pra mim não é tão fácil fazer amizade mesmo, nunca foi, mesmo estudando sempre na mesma escola. Mas isso não acontece só em viagem, acontece na vida mesmo, sabe? É o meu jeito. Mas isso é bom quando a gente tá junto, justamente por causa disso, que cada um se completa, né? O Eduardo, ele chega já fazendo amizade em qualquer lugar. Basta ele entrar, dar um sorrisinho, as pessoas já estão ali na volta. É impressionante. E aí eu aproveito disso, né? Mas somos um casal que se completa, que nem vocês. Vocês falaram lá atrás que vocês estão na estrada desde 2014 e que essa ideia surgiu aí da Mônica. Ela falou, quando vocês estavam contando isso, eu tava, nossa, conheço essa história de algum lugar, porque comigo e com o Marcelo foi bem parecido. Eu queria dar uma volta ao mundo também, quando a gente começou a se relacionar. E eu falei isso pra ele, eu falei, beleza, a gente vai começar a namorar, só que assim, uma hora eu vou, entendeu? Se você quiser ir, você vai ser muito bem-vindo. Se você não quiser, já aviso que uma hora a gente vai falar tchau, porque eu vou. E, tipo, de onde surgiu isso pra vocês, assim? Era uma ideia da Mônica e como você trouxe o Eduardo pra esse rolê? E da onde surgiu essa ideia na sua cabeça também, né? Eu sempre quis, sempre foi um sonho meu fazer eu sempre chamei Volta ao Mundo, né? Na verdade era ano sabático, sei lá, as pessoas chamam cada uma de um nome. Mas era tirar um tempo, eu tava terminando o MBA, eu não aguentava mais estudar, trabalhar, eu queria tirar um tempo, como é que é? Para o mundo que eu quero descer, achando que isso ia resolver todos os meus problemas, né? Aí, viajando a gente descobre que não é nada disso. Mas eu sempre falei disso com o Eduardo, dizer que eu queria fazer e tudo mais. Ele sempre gostou de viajar, mas eu não sei se era por tanto tempo assim, né? Ele já tinha, então, quando essa ideia ficou mais assim, mais forte pra mim, porque era quando eu de fato estava terminando o MBA, eu falava mais, quero fazer o ano sabático, quero o meu sonho, um dia eu quero fazer, não sei o quê. Aí, um dia ele me mandou uma mensagem, SMS na época, né? Porque faz tempo. Mandou uma mensagem dizendo: e se a gente fizesse aquela viagem? Vamos? E aí eu respondi só assim, vamos. Pronto, pra mim aquilo foi a decisão, sabe? Era o que eu precisava. Ele tomou a iniciativa de me chamar pra viajar e eu aceitei. Pra mim foi como se tudo tivesse começado naquela noite. E aí várias outras coisas aconteceram. Já vou antecipar a história, porque eu adoro essa história. Naquela semana, depois, né, que o Eduardo me falou isso, no dia seguinte, meu chefe, que estava em São Paulo, da empresa que eu trabalhava, filial aqui no Rio Grande do Sul, ele disse, marca reunião geral com todo o pessoal para segunda-feira, que eu tô voltando na sexta, segunda eu quero falar com vocês. Aí eu pensei, beleza, vou marcar. A empresa já tava se reestruturando. Chegou segunda-feira, meu chefe disse, então, nós vamos ter que fechar a filial, todo mundo vai ser demitido, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu era a única pessoa feliz naquela sala. Aí todo mundo sabia que eu amava viajar, né? Tipo, era aquela coisa, então, vou chegar mais tarde segunda, tá? Porque eu tô viajando, ou vou ter que sair mais cedo na sexta, né? Aí eu contei pra todo mundo, disse, então, pessoal, agora eu quero contar pra vocês, porque se eu não fosse sair agora, eu ia sair daqui a 2 meses, porque eu vou viajar não sei que data, e comecei a contar a única pessoa animada da sala. Foi incrível. Pra mim foi incrível. Pra eles eu acho que não foi tanto. Universo, né, gente? Eu acredito nisso. Eu acho que quando a gente... o primeiro passo foi assim, aquilo. Ok, agora vamos organizar a vida. E aí foi o que aconteceu. Edu, e pra ti? Assim, ó, na verdade, como a mãe falou, eu curto viajar e tudo mais, né? Quando a Mônica veio com essa ideia, eu achei massa, achei muito legal. Só que eu já tinha feito uns 2 anos atrás
2 anos atrás eu tinha feito a transição, eu tinha saído de uma empresa onde eu trabalhava para me tornar fotógrafo. E assim, cara, para mim é sempre assim, né? Tá, a coisa mais difícil é tomar uma decisão para fazer um negócio, né? Tá, tu toma a decisão, aí tu te quebra, porque muda tudo, sabe? Tu perde benefícios, teu salário muda toda a tua rotina, enfim, é sempre desafios, né? Aí eu tô lá, né, me introduzindo, me consolidando ali como fotógrafo e tal. Aí a Mônica veio, vamos fazer uma viagem. Putz, cara, vamos fazer outra. É como se fosse uma outra mudança, né? É como fazer uma outra mudança. Sim, acabei de construir isso aqui, você já quer destruir de novo? Já vou mudar o negócio todo de novo, né? Tá, mas aí o que acontece? Eu pensei, né? Tá, fiquei aquele negócio na cabeça e tal. Pode ser, pode não ser. Conversei com outros fotógrafos, amigos meus. Aí a minha decisão foi a seguinte: cheguei pra Mônica mesmo, depois da mensagem e tudo mais, é o seguinte: ó, ou eu tinha 2 escolhas, né? Ou fazia essa viagem naquele momento, tá? Que era recém, mesmo 2 anos, mas 2 anos é muito pouco para algumas profissões, né? Para tu te fortalecer mesmo, né? Ou a gente faz isso agora, fica 1 ano fora, aí eu já estava pensando no que ia acontecer. Bom, eu fico 1 ano fora, viajo, fotografo, pego experiência, volto em 1 ano, continuo pegando nos meus clientes, entendeu? Continuo no mesmo ritmo, só que com uma bagagem maior. Essa foi o meu pensamento. Se eu não for agora e deixar para ir daqui a 1 ano, vamos juntar mais dinheiro, alguma coisa assim, fica pior, porque daí eu já estou há 3 anos no mercado. E outra, como eu estava também fazendo, não que a minha área era fotografia de casamento, mas como eu já estava com alguns casamentos já pré-agendados, e esse é o problema da fotografia de casamento, que tu não é para semana que vem, é para daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, sabe? Então ainda eu tinha uns 6 meses ainda de alguns casamentos ainda, 3 ou 4 casamentos, uma coisa assim, não era muito ainda na época, fazer outros trabalhos de moda e tudo mais. E aí deu para, dentro daquele plano nosso, em 6 meses nós conseguimos viajar. Então foi muito rápido, né? Não foi, não, daqui a 1 ano, ou daqui a 1 ano e meio, vamos juntar dinheiro, vamos planejar. Não, foi assim, 6 meses, né, Mônica? Então que a gente planejou tudo, foi quando ela saiu da empresa, eu fechei a minha agenda e só fui fazendo trabalhozinhos assim para ir mantendo até a data da nossa viagem. E quando eu falo de universo é isso, né? Porque parece que mais trabalhos surgiram desses mais rápidos, assim, de tipo, pra semana que vem, foi surgindo coisas e a gente não esperava, a gente acabou juntando mais dinheiro do que a gente previa, claro que também depois gastou, né? Mas foi muito bom na época. E aí essa decisão foi dessa forma, só que, como o Eduardo disse, a gente saiu para viajar e a minha ideia também era, vou ficar 1 ano fora, não necessariamente 1 ano, podia ser menos, podia ser mais, mas eu tinha me proposto a mais ou menos 1 ano, sabe? Saímos em junho para voltar até junho do ano seguinte. Era 10 meses, no 3º mês a gente já começou a trabalhar, no 7º mês a gente já estava ganhando quase a mesma coisa que a gente ganhava no Brasil, fazendo os trabalhos, e no 10º mês, quando a gente estava parado, começando a investir de fato no blog, que ele existia, mas eu não escrevia direito para ele, sabe? Era uma coisa mais esporádica. Que aí o Eduardo, de novo, ele que perguntou, será que a gente volta? Será que a gente volta para casa mesmo? Será que a gente não continua? Será que não vale mais a pena a gente continuar? E a gente continuou. Isso foi no 10º mês. Daí a gente tá aqui até hoje. E essa coisa desse trabalho, o que vocês estavam fazendo? Tipo, o que vocês trabalharam, né? Quer dizer, na verdade, primeiro, para onde vocês foram inicialmente e como foi essa questão desses trabalhos na estrada, que muita gente pergunta pra gente sobre isso, sabe? Como trabalhar na estrada, como ganhar dinheiro viajando, que eu acho que quando a gente tá vivendo a vida tradicional, parece ser impossível, sabe? E muita gente não mostra esse lado, assim, na internet, sabe? Se vocês puderem compartilhar um pouco do tipo de coisa que vocês fizeram, pelo menos no começo. Então, a gente saiu, não era para trabalhar. Ano sabático, para mim, significa fazer vários nadas, gastar dinheiro, né? E eu tinha juntado dinheiro para isso, essa era a minha proposta. Então, a gente começou pela Transiberiana, na Rússia, né? A ferrovia, aquela que liga o país de uma ponta a outra. Na verdade, a gente foi até a China, fizemos a Transmongoliana. Passamos 30 dias no trem, fazendo uma viagem incrível, cruzando o país, parando em algumas cidades, conhecendo pessoas e tudo mais. Só que aquilo era tudo muito novidade. A gente estava recém no começo, a gente encontrava as pessoas e dizia, estamos fazendo uma volta ao mundo. Quanto tempo vocês estão viajando? 1 semana, sabe? Aquela coisa que as pessoas olham,
Uma semana, Eu nossa! falar pra Nossa, que caramba, volta ao mundo pensei que os caras estavam sensacional. 2 anos já na estrada. mas ridículo, é ridículo. Esse tempo é passado. Eu falava pra Mônica, mano, nem dá pra falar 10 dias, 2 semanas. Mega empolgado, mega empolgado. Nossa, a gente vai para tantos lugares, estamos aí há uma semana viajando. Mas enfim, fizemos a viagem toda, foi muito bom, mas foi muito intenso. Quando a gente fechou um mês de viagem, a gente estava na Mongólia, onde a gente passou um tempo viajando por dentro pela região central, onde vivem os nômades, né, as famílias nômades, nos hospedando na casa deles, né? A gente queria muito ver os cavalos selvagens, conhecer aquela região onde a Mongólia de fato começou, sabe? A história deles. O primeiro rolê já foi esse, assim, tipo, da onde veio? Transiberiana. Cara, vamos atravessar a Ásia e vamos pra Mongólia, sabe? Exatamente, né? E estamos viajando há uma semana. Bem normalzinho, né? Sim, eu falei pra Mônica, não dá pra começar light aqui pelo Uruguai, pela Argentina. Não. Se é pra começa fazendo Transiberiana, cara. Informação zero da internet. Informação zero, falar, comunicação ali. Cara, tem que ser. É um podcast só da Transiberiana, tá? E vocês iam parando nos lugares, nos povoadinhos que tinha. Na Rússia, sim. Na cidade, sim. A gente parou em algumas cidades que já tinham alguma estrutura pro turista, né? Não, paramos em 6, 7. Nem me lembro. 7 cidades. 7 cidades, fomos até o Lago Baikal, lá na Sibéria. Foi um dos lugares mais legais que a gente já foi. Na verdade, a Sibéria toda é muito interessante. E aí, quando a gente estava quase chegando na Mongólia, ali na fronteira, também o pessoal já é mais asiático, assim, sabe? E foi interessante já começar pela Rússia mesmo a entender um pouco mais dessa cultura. E quando a gente chegou na Mongólia, aí tudo foi diferente, né? Aí ali tudo mudou e a gente viu que estava viajando com muita coisa, sabe? Aquela coisa que depois que a gente está viajando com a mochila que a gente percebe o quanto uma blusinha pesa, né? Então foi ali na Mongólia essa mudança. Aí aquelas roupas que você nunca usa, né? Exatamente! Isso para mim foi interessante, porque eu tava um mês reclamando que não cabia as coisas na minha mochila. Claro que as nossas mochilas na época eram aquelas de 42 litros, então realmente elas são pequenas. Mas era muita coisa e eu tava irritada toda vez que eu tinha que pegar uma coisa, tava lá no meio. É sempre assim, né? Quando a gente precisa, tá sempre lá no meio. Aí você tem que tirar tudo, aí bota tudo na mochila de novo. Enfim. E chegamos na Mongólia, o pessoal não tinha nada, sabe? Não sei se vocês já foram pra Mongólia, mas o pessoal não tem nada. Eles te oferecem aquela cabana, né? Nômade deles, uma que os que recebem turistas, eles têm uma específica. Então, olha, a casa deles não tem quase nada, mas tem tudo que eles precisam e eles são super felizes. São pessoas assim que tu vê nos olhos, transborda a alegria das pessoas. É impressionante, nas fotos dá pra ver bem. E eu tava lá, irritada, fazendo a viagem da minha vida, porque eu tava levando um pouco de peso a mais, sabe? Aquilo pra mim... Você tava na Mongólia, né? Eu tava na Mongólia, vivendo meu sonho. Irritada porque eu tava com muita coisa na mochila. E não querendo desapegar, né? Porque nem passava isso pela sua cabeça. Não, na época não ficava complicado. Depois eu desapeguei, né? Daí eu fui obrigada porque realmente a taxa de despacho de bagagem era muito cara. E viajar e você começa a entender que aquilo não vai ser necessário também, né? Dali pra frente, sabe? Aquilo ali foi uma mudança muito grande. Pra mim, foi uma mudança muito grande, assim, de saber o que de fato eu uso, o que eu não uso. Olhei tudo que eu tinha, vi que muitas das coisas eu não usava ou tinha usado uma vez, ou não ficava tão bom assim, sabe? Não cabia pra viagem também. Enfim, foi um desapego, foi um aprendizado, assim, ter tido essa experiência. Daí a gente continuou, né? A gente tinha um amigo na China que nos esperou lá, fomos pra China no feriado nacional da China, fomos para Pequim. Um inferno para atravessar uma avenida ali. A gente levou 40 minutos, para vocês terem noção de quando. Eu acho que toda a China estava em Pequim naquela época. Apesar disso, também foi um aprendizado de viajar mais devagar, de entender, né, melhor o que a gente estava fazendo, não ficar naquela correria de
checklist de ponto turístico, de tem que ver ou não tem que ver, fazer as coisas no tempo das coisas, sabe? O que dá para ser feito a gente faz. E depois disso a gente foi para onde? Para Hong Kong, Filipinas e chegamos no terceiro mês. Olha que rápido, no terceiro mês a gente chegou na Indonésia e o Eduardo já estava cansado. Tava cansado de viajar do jeito que a gente tava viajando. Que cara chato. Muito... Você nem tá pensando, que cara chato de viajar, né? Não dá pra viajar com o Eduardo, né? Não rolou, tipo, volta pra casa, nunca mais vou viajar com você? Também, rolou, mas claro, aconteceu. Foi em Gili. A gente tava num bangalô de frente pro mar, a coisa mais linda, o sonho de muita gente. A gente tava lá. Barato, na época custava R$45, uma coisa absurda de barata, a gente de frente pro mar, olhando assim, as tartarugas nadavam ali na frente onde a gente ficava também, e a gente de mal, porque o Eduardo queria voltar, não queria mais ficar nessa viagem. Aí eu deixei pra ele contar. Foi nessa época que surgiu a história do trabalho. Cara, então, o que acontece? Eu sempre gostei de trabalhar, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. Eu, desde os meus 18 anos, 17 anos, eu sempre trabalhei, sempre me virei, né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei 3 meses ali, ó, cara, sem fazer nada, só gastando dinheiro. Isso para mim foi complicado, porque eu sabia que eu tinha potencial, que eu sabia que eu tinha condições de oferecer algo, fazer algo e rentabilizar aquilo. Aí, falando esse negócio para a Mônica, que precisava trabalhar, precisava fazer alguma coisa diferente e tudo mais, aí em Gili, eu resolvi mandar um e-mail avisando que eu estava em Gili para Airbnb, sabe? Queria saber se tinha algum trabalho por ali, alguma coisa assim. E tinha um trabalho de um irlandês, um hostel dele para fotografar. Tá, daí teve esse trabalho, eu avisei, eu tinha contato com o pessoal aqui de São Paulo, e aí mudei minha localização lá para conseguir os trabalhos nos lugares. Daí, nessa troca de conversa com o irlandês lá, em relação a essa minha questão, tipo, quero voltar a trabalhar e tudo mais, tal, mas é que fotógrafo, assim, até tu conseguir um trabalho leva tempo, né? Daí ele sugeriu, cara, por que tu não começa a oferecer o teu trabalho fotográfico para cafés, para restaurantes, para hotéis, até mesmo para, sei lá, eu queria fazer um mergulho lá e custava $400 fazer um mergulho. Eu não tinha esse dinheiro para fazer um mergulho. Por que tu não oferece a tua fotografia em troca disso? E aí, então, que veio a ideia de fazer essa troca, vamos dizer assim. Oferecer o trabalho fotográfico pela uma hospedagem, por alguma coisa assim. E, claro, que por trás disso teve muito uma questão de muito tempo, eu ficar uma semana realmente sem fazer nada. Só escrevendo muito sobre o meu estilo de vida, o estilo da minha fotografia, por que eu me tornei fotógrafo, por que eu estava ali, sabe? Então teve todo um momento meu ali, da Mônica também, de ficar revendo as coisas. Acho que foi um momento importante. Dali, sim, daí quando a gente foi para Bangkok, daí as coisas mudaram. Eu fiz muito mais trabalho para Airbnb. Junto a isso, nós fizemos muitos outros trabalhos para outras pessoas, para empresas aí, restaurantes, cafés e tudo mais. Num primeiro momento, sim, a gente quis trocar ali hospedagem, mas já viu que não valeria a pena. Nosso trabalho, ele tinha muito mais valor do que uma hospedagem. Poxa, eu era fotógrafo profissional, eu estava com uma câmera profissional, equipamento top e tudo, sabe? Tem que se valorizar. Não é fácil, sei que no início é difícil, tu vai perder, vai ter gente, não, ou não vão te responder, não, preciso isso, entendeu? Que não posso pagar, mas podia trocar. A gente vai entendendo no meio do caminho o que pode ser feito, né? Mas basicamente foi isso, Airbnb, banco de imagem e oferecer trabalho para fotográfico para outras empresas. Eu vou voltar um pouco na história da viagem de trem, que eu quero entender mais como foi esse rolê lá dentro com um monte de russo, vocês sendo atração dos locais, se conversando por gestos. Como que foi esse rolê louco de vocês, hein? Vou abrir meu coração. Vou começar dizendo que as pessoas achavam que eu era russa. Em primeiro lugar. Eu não sei, mas enfim, achavam que eu era russa. Até em outros países da Ásia eu também vi falar em russo comigo achando que eu era russa. Mas enfim, a gente começou toda a história do trem, foi complicado da gente entender como é que funcionava, ninguém falava nada, não gesticulavam, não tinha uma forma de comunicação fácil, assim, nem para chegar na estação, nem ler onde é que estava a plataforma do trem, foi tudo complicado no começo. Como todo começo de viagem é complicado. Só que no primeiro
Já no primeiro hostel que a gente ficou, a gente descobriu que existia, então, um site que dava para comprar tudo pela internet. A gente escolhia qual era o nosso vagão, qual era a nossa cama, tudo. Ficava tudo prontinho, comprava por ali, imprimia o papel, entrava no trem e tá tudo bem. Aí, já na primeira viagem, no primeiro trecho de trem que a gente foi fazer, que na verdade foi para São Petersburgo, não era ainda a Transiberiana, né? Porque a Transiberiana é de uma ponta a outra e São Petersburgo é para cima. A gente já começou vendo que estava errado, tinha alguma coisa errada, porque a estação era dividida em 3 estações diferentes. Era a mesma coisa, mas em 3 ramais diferentes. E eram assim, avenidas que tu tinha que atravessar para chegar na outra estação. E sabe só aquelas coisas, aquela estação de trem da Índia lá, que tu vê aquela galera tudo amontoada. Eu não sei o que tinha naquele dia lá, se era um feriado ou algo assim, mas... Acho que era um dia normal, Edu. Cara, era muita gente. Tava nesse eu nem nível. sabia. Sabe quando tu fica olhando lá, assim, pra quem que eu vou perguntar? Só dar uma sondada, assim, né? Cara, aí é só russo, cara. Aí tu vai perguntar... É tipo aquelas imagens de filme hollywoodiano do cara perdido numa estação de trem com todo mundo correndo ao redor dele e ele, tipo, sem saber pra onde ir. Exato. Ah, a gente perguntou, eu acho. Tem que perguntar, porque não tinha condições, cara. É tudo em russo. Não tem em inglês, não tem, sabe? É em russo. Daí a gente levou um tempão até descobrir que a estação que a gente estava errada, que a outra estação que a gente foi também estava errada, daí sobrava uma estação, que aquela era certa. Aí vem já o drama de saber, beleza, e agora onde é que é o embarque? E como é que eu faço para ver qual é a plataforma? Tá tudo em russo, uma coisa impressionante, assim. Aí chegamos, deu tudo certo, fizemos, né, entramos no vagão, era uma cabine para 4 pessoas, só que a gente não sabia como é que era a dinâmica do espaço. E nesse primeiro momento a gente dividiu a nossa cabine com uma mãe e uma filha. E aí a gente tava, né, entramos, tudo mais, a mulher era bem esquisita, assim, tipo, bem fechadona. E aí o Eduardo saiu, acho que para fotografar da cabine, ela pegou a porta e bateu a porta e trancou a porta. Eu pensei, meu Deus, agora eu tô aqui com essa mulher, essa guria, que devia ter uns 16 anos, sozinha, trancada numa cabine, sabe o que vai acontecer? Daí, tipo, deu um E pânico. com cara de assim. brava. Exatamente, foi assim, sei lá, uns 5 segundos que duraram uma eternidade, que eu fiquei ali apavorada. Aí ela virou de costas e trocou a blusa. Eu pensei, tá, era só isso. Ela só queria ter um pouquinho de privacidade. Era só pedir pra ele sair, né? Tava tudo bem. Não precisava ter batido a porta, me olhado feio e trancado, sabe? Não precisava toda aquela cena, mas enfim, aí eu entendi a dinâmica do trem. Né? Talvez ela tenha dito em russo ela não falou pra guria nada. lá, pra filha, achou que tu tinha entendido, entendeu? Esse cidadão não sai logo daqui pra gente trocar de roupa, vamos expulsar ele logo. Foi tenso aquilo. Aí a gente entendeu a dinâmica, então a gente estava fazendo em segunda classe, era um vagão de segunda classe, que todas as cabines então são para 4 pessoas, 2 biliches, e elas fecham por dentro. Então a gente entendeu essa questão da privacidade, dos horários do trem, de como é que funciona a comida que tu pode levar, comprar coisas no mercado, já uns kits assim para levar para dentro do trem. Como é que funcionava a questão do banheiro também, cada estação que parava eles trancavam para ninguém ficar lá dentro, de ficar cuidando mochila, né, porque as mochilas ficavam na parte de cima, da cama de cima, num espaço, assim, no compartimento, então ficar cuidando também a questão do equipamento nosso, não descer os 2 juntos, e entendeu, para depois, quando a gente começou de fato a Transiberiana, entramos na rota mesmo, aí ficou mais tranquilo, né, de saber como lidar com as pessoas. Essa foi um começo bem esquisito, mas depois foi muito legal, porque a gente dividiu a cabine na próxima vez com uma senhora russa que falava um pouquinho de alemão, e a gente já estava cansado de tentar falar qualquer coisa. Essa senhora, especificamente, que foi o nosso primeiro contato, assim, simpático dentro do trem, foi a melhor experiência. Uma querida, sabe? E ali tinha famílias também que estavam no vagão. O Eduardo fez várias fotos, as crianças super animadas, correndo de um lado para o outro, sabe? Acho que foram as nossas melhores fotos. E foi quando também o Eduardo terminou o último trabalho que tinha ficado do Brasil. Também no trem, isso aproximava as pessoas, sabe? De saber o que a gente estava fazendo. Depois, na metade, eu acho, da viagem, que a gente percebeu que os estrangeiros, como
sei lá, se eles viajavam meio que juntos, todo mundo ficava mais ou menos no mesmo vagão, e a gente estava separado em vagões com os russos mesmo. Então foi uma experiência completamente diferente. De ir parando nos lugares, de interagir com os russos, de tentar se comunicar de uma forma que a gente nem sabia o que ia fazer, não tinha condição, sabe, de fazer. Foi doido, foi muito doido, meu Deus. É muito louco, né? Isso, e eu acho que, tipo, talvez por vocês terem ficado no vagão com os russos, vocês acabaram se forçando a... Não se forçando, né? Mas se vocês tivessem ficado com os gringos, tipo, todo mundo ia começar a falar inglês e vocês iam ficar meio que na patota deles ali e, de repente, tipo, várias experiências que estavam ali na frente de vocês iam deixar porque era mais fácil ficar no modo seguro ali de conversar com os manos na língua que você vai entender, que você vai conseguir se comunicar, sabe? Ao invés de você ir lá, vou tentar por mímica falar com essa moça que fala 2 palavras de alemão e eu não tenho a menor ideia do que é alemão, de como fala alemão, sabe? Eu acho que isso é muito bom da viagem, sabe? Da gente começar a, tipo, abrir a cabeça para as oportunidades que, de repente, elas não são as mais fáceis, mas são as que estão aí na sua frente, sabe? Exato. Aí tu fala isso de se permitir, né? E aconteceu com a gente, então, de quando a gente estava em Irkutsk, na capital da Sibéria, de ir lá pro Lago Baikal, na ilha Okum. E quando a gente chegou na ilha, uma menina, devia ter, sei lá, uns 15, 16 anos, ela nos reconheceu, a gente estava na mesma pousadinha, ela nos reconheceu que já tinha visto em algum dos trechos que a gente tinha feito de trem. A gente sempre fazia trechos de 50 e poucas horas, sabe? Então eram dias 2, 3 dias dentro do trem. E ela nos reconheceu tudo em russo, tá? A comunicação toda em russa e português. Essa foi a primeira história, então, que aí eles nos reconheceram, a gente foi jantar com eles, tudo na mesma pousadinha, conhecemos a família, todo mundo simpático. Quando a gente chega na Rússia, a gente acha que a galera é toda muito fechada, né? Eles têm aquela coisa de andar olhando sempre pro chão, tanto que a publicidade toda é no chão, né? Na Rússia, ninguém não tem olho no olho por lá. Sério? Tem publicidade no chão? Tipo, nas calças? Pra te saber onde é que é o hostel, tu não segue plaquinha na rua, assim, tipo, no poste, não. Tu vai olhar pro chão. Ele tá indicando, é tudo no chão. Ah, promoção de sapato tá pintado no chão, assim, tipo, stencil, sabe? Cara, nos metrôs, no metrô é um silêncio. Ninguém Era fica só conversando. Eduardo. Ninguém fica batendo papo, isso a gente cara. percebeu na Polônia, se eu não me engano. Na República Tcheca. Na República Tcheca, que a gente percebeu que ninguém falava no transporte público. Assim, era muito silêncio. E a gente perguntou pro cara do Walking Tour e ele falou que é isso, que é muito resquício da União Soviética, sabe? Que as pessoas tinham medo, Dos não espiões, sabia né? se ia ter... Exato. E, cara, é um choque muito grande, né? A gente não tem noção do barulho que a gente vive no Brasil, assim, né? É verdade. A gente esteve no Rio agora e uma coisa que a gente percebeu que o carioca fala muito alto. Fala muito alto, conversa com todo mundo, sabe? Nós aqui, não que não fale alto aqui no Sul, mas aí na rua a gente não vê as pessoas falando muito alto, sabe? Pelo menos aqui em Porto Alegre, tipo Dom Pedrito, lugares que a gente passa mais tempo, a gente não percebe isso, mas dentro do Brasil, né? Também existe às vezes umas pequenas diferenças de região, né? Eu acho que o clima também tem muito a ver com isso também, né? Pode ser também, o Sul é. talvez seja, tipo, o lugar mais frio, a região mais fria que tem no Brasil, e as pessoas talvez tendem a ser um pouco mais reservadas, enfim. E aí você vai, sei lá, o Nordeste, que é calor o tempo todo, as pessoas, tipo, meio que abraça tudo geral, sabe? É muito mais caloroso. É bem louco tipo, o quanto o clima, enfim, influencia no nosso jeito de ser, né? Verdade. Então, aí a gente conheceu essa família, né? Fomos lá, jantamos com eles, fizemos várias fotos, foi muito legal, assim. E a gente pensou, beleza, a gente viajou até agora, sempre trechos de 30 e poucas horas, 50 e poucas horas, ficamos dias dentro do trem, então, pelo conforto e pela privacidade, assim, privacidade entre aspas, né? A gente ficava em cabines de segunda classe, fechadinhas, bonita. E por que agora que a gente tem 8 horas de viagem, a gente não faz um trecho diurno, então, de 8 horas, numa terceira classe, que é tudo aberto, assim, aqueles trens que não tem separação nenhuma, né? Vamos tentar.
e foi a nossa melhor experiência, foi a terceira classe. A gente entrou num vagão só de russos, né, para variar, pessoas de todos os tipos, mas a gente era atração, porque a atração do vagão. Porque aí tinha um casal bem novinho que tinha acabado, não, eu não sei se eles iam entrar pro exército, alguma coisa assim, que sabiam um pouquinho de inglês, vieram, pararam, conversaram com a gente. Aí tinha um outro casal de russos, assim, de mais pessoas mais velhas, assim, que também queriam conversar com a gente, mas eles não falavam absolutamente nada de inglês, então foi só na foto, na mímica e no desenho. Eles tinham Na ido pra camiseta da Tailândia. Tailândia dele. Ele mostra assim, tá escrito. E um elefante. Camiseta da Tailândia, ótimo. Aí ele falando, porque, né, falando daquele jeito, né? Falando que já tinha ido pra Tailândia, a gente dizendo que tava indo pra Tailândia, que era um dos nossos planos ir pra Tailândia. Daí nos deram coisas que eles tinham no quintal deles, saíram de lá com um monte de pimentão que eles nos deram. Que irado, velho. Mônica Lely, caminhando. Nossa, que irado. Aí veio o comissário, o carinha da comida, assim, né? A gente nunca comia nada, mas ele também, ele falava um pouquinho de inglês, ele queria muito interagir com a gente, daí a gente parou e conversou um pouco com ele, pegamos uma panqueca, daí ele teve uma desculpa de ficar ali na nossa volta, sabe? Explicando o que era, conversando, querendo saber o que a gente estava fazendo, o que a gente estava achando, sabe? Se soubesse que ia ser desta forma a viagem, eu acho que a gente teria feito muito mais terceiras classes do que segunda classe, sabe? Porque a interação foi muito maior. Nas outras, e por esse mais trecho, que fosse, mas esse trecho vocês já estavam, tipo, bem no quase indo lado, pra depois, foi Mongólia. depois do lago. Já era finalizando, já. Isso, saindo da tá. Sibéria, entrando ali na parte Buriat, eles chamam, né, daquela região da Buriátia, para atravessar para Mongólia. Então foram 8 horas mesmo durante o dia que a gente teve essa experiência de conhecer mais. Eu acho que a gente conheceu mais russos, né, nessas 8 horas do que a gente conheceu na viagem inteira. Assim, de tanto contato que a gente teve, de interação, de fotografar também, de tentar se comunicar do jeito que dava. E ele tinha um pouquinho de inglês, então eles nos ajudavam, sabe? Mas foi muito bom, foi muito legal. Aí depois teve a situação da gente ir pra Mongólia, né? Que comprar a passagem foi uma aventura, porque a gente não sabia como é que fazia para comprar. Não sabia que tinha um horário específico. Porque aí já não era mais a parte do mesmo bilhete, vocês tiveram que comprar separado. Exatamente, a gente não conseguia comprar em qualquer horário, não conseguia comprar pela internet. Eram idas e vindas na estação e ninguém entendia, ninguém gesticulava, ninguém escrevia nada pra gente poder voltar pelo menos pro hostel e perguntar, o que estão me dizendo? Por que tá dando tudo errado, sabe? A gente tava num ritmo achando que era daquela forma. Chega ali, apresenta, quero ir pra tal lugar desse jeito aqui, e deu, né? No final das contas, a gente tava nisso, pegava uma fotinho ali da internet, da passagem que a gente queria, apresentava e beleza, maravilha. Até aí tudo bem. Só que, na real, não dava para comprar da forma tradicional. Como a Moni falou, tinha um dia específico para viajar, para para passar a fronteira. Era num lugar específico, que não era nem naqueles guichês, tu tinha que subir lá num outro lugar. E aí teve toda essa coisa, tipo, chegava ali, não é aqui, apontava lá para cima. Eu até tinha entendido que era escada, que era não sei o que, sala, mas tu vai andar numa estação de trem, que já não tinha muita gente, era grande. Aí entra aquela questão mesmo. Vocês falaram, tipo, é uma construção, é um negócio, sabe, essa coisa, né? Até subir assim, tipo, meia escada ali, cara, tudo vazio, o que eu vou fazer aqui? Será que eu tô indo no lugar certo? Então, assim, eu fiquei só imaginando depois, né, os caras lá em cima, na sala de comando, olhando duas baratas tontas, né, que vai para um lado, vai para outro, olha o guichê aqui, não dá aqui, pelo no outro, não dá lá. Aí a gente foi, voltou pro rosto, pedi pro cara escrever, cara, escreve aqui, ó, em russo aí, por favor, ó, eu quero comprar uma passagem pra tal lugar. Foram 2 dias que a gente fez toda essa mão e eu falei, cara, não é possível, tinha que pegar mais uma noite no rosto, inclusive. Aí veio uma mulher lá, toda fardada. Aí ela anotou num papelzinho, a sala tal, ela me mostrou a sala, 102, 103, alguma coisa assim, o horário X pra ir lá. Aí então fomos. Daí a gente foi no outro dia. Aí Deu tudo certo. Graças a Deus. Aí embarcamos no trem pra Mongólia, rumo à Mongólia. Chegamos lá, o Eduardo não sabia no trem, né, se podia levar cerveja, se não podia levar cerveja, ele não fica sem a cervejinha dele na viagem. Aí levamos quente, né, óbvio, tudo escondido, um monte de gente indo pra Mongólia, porque ali é rota de sacoleiro mesmo, sabe? Então tu vê a galera com aqueles sacolões de compras mesmo que tinha feito, passando, e nós, né?
Entramos lá na nossa cabine, uma moça, assim, bem simpática. Passou um tempo, ela tira um monte de comida, coloca em cima da mesa, porque ia ser a janta dela, e puxa umas Heineken geladinhas. Nossa, melhor pessoa. Melhor pessoa. E você tava todo cheio de dedos, né? Abrindo a cerveja, colocando embaixo, dentro de um saco pardo pra ninguém ver. Não, a cabine era fechada, mas de qualquer forma era mais ou menos isso, sabe? Tô fazendo algo errado aqui. Queridos, é chegado a hora rapidinhas do viajar para quê? Eu vou fazer perguntas rápidas, vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça, sem a necessidade de justificar sua resposta, se você não quiser, entendeu? O que você queria ser quando crescesse? Professora. Jogadora de futebol. Qual é o seu estado mental atual? Bem de boa. Acho que eu tô tranquila também. Um lugar para atracar e esquecer do mundo. Tailândia. Tailândia mesmo. O que você manda muito bem? Aí eu escrevo bem pro blog. Eu fotografo bem. E o que você não leva jeito nenhum para fazer? Trilha. 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 Não me convida pra trilha e cachoeira. Quando me fala isso, eu já fico desesperada. Eu acho que línguas. Línguas, eu não sou muito bom. Qual é o seu maior medo? Fogo. Tenho medo de fogo. Não conhecer todos os lugares que eu quero conhecer. Música que não sai do repeat. Gosto de música de yoga pra trabalhar. Esse eu tenho uma playlist que fica o tempo inteiro. Pode ser Guns. Guns é a minha banda favorita. E qual é a música favorita do Legião ou do Renato Russo, por favor? Eduardo e Mônica. Vou dizer que Faroeste Caboclo eu gosto bastante, sabe? Edu! Boa. Que talento você mais gostaria de ter? Eu de falar mais línguas. Eu também, eu acho que falar mais línguas também. E que frase você colocaria na sua lápide? Leia o QR Code aqui. Tem um QR Code ali. Aí vai pro blog. Leia o QR Code, é foda. Aproxime a câmera do QR Code. Pronto, essa é a frase. E o que não pode faltar na sua mochila? Eu uso vestido, tá? Vestido tem que ter sempre na minha mochila, repelente e protetor solar. Sempre, os 3 tem que ter. Cortador de unha. Cortador de unha eu tenho, seja na minha mochila de equipamento fotográfico, na minha necessaire, tem tudo que é canto. Tem até na minha. Sempre tem um ali perdido em algum lugar. É verdade. Muito bem, pessoal. Agora é a hora do jabá de vocês. Diga para os nossos ouvintes onde as pessoas podem conversar com vocês, onde elas podem ler os textos do blog, pode ver as fotos lindas que vocês fazem. Então, vocês podem acompanhar a gente pelo blog eduardo-monica.com, onde a gente tem vários textos de viagem contando, né, as nossas experiências, tem roteiros, tutoriais. E também tem a parte da fotografia, que a gente tem as dicas de fotografia e tutoriais também para quem está começando. Dá para acompanhar também pelo Instagram, @blog Eduardo e Mônica, que é onde a gente concentra as viagens mesmo. E tem um pouco mais de coisas pessoais no @eduviero, que é mais fotografia, e no @Mônica Moraes, que é onde tem mais a minha história como por trás do blog. E também temos o Pinterest, blog Eduardo e Mônica. E é isso. Se quiser saber mais mesmo sobre fotografia, dicas, enfim, tutoriais de modo geral da fotografia e tecnologia, Eduardo Viero, fotografia no YouTube. Queridos, foi um prazer bater esse papo com vocês. Queria dizer que eu já tinha visto o blog de vocês, inclusive estamos engatinhando nesse mundo e o de vocês foi real uma fonte de inspiração. O trampo é bem, bem lindo. Obrigada por tirar esse tempinho para conversar com a gente e contar essas peripécias aí pelo mundo. Te agradece, foi show de bola bater o papo com vocês aí. Gente, eu amei. Obrigada pelo convite. Valeu, galera. Foi muito massa esse papo. A gente se ouve numa próxima. Um abraço e até lá. Abraço. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau.
O Viajar Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.